Estamos voltando aqui. Estamos voltando. Enquanto isso, deixa eu aguardar aqui o pessoal chegar novamente. Acabamos tendo aí um pequeno imprevisto. Eliane, que chegou aí. Neia, voltando aí também. Vamos, me ajudem aí, meninas, porque a gente acabou caindo aqui a conexão e nós estamos retomando aí pra gente prosseguir. Pra quem tá chegando agora, nós já fizemos o nosso momento aí de gratidão, né? Que é a primeira instrução da nossa metodologia do tempo de devoção, é sermos gratas pelas coisas que talvez você não lembra, né? Como assim? Ser grata por estar respirando, ser grata por estar movimentando, ser grata pelo bom funcionamento do seu corpo, sermos gratas exatamente por essas coisas que às vezes não conseguimos lembrar, né? Lembramos mais do que é material. Sou grata pelo meu trabalho, sou grata por isso, por aquilo. Então, nós desenvolvemos essa gratidão mais profunda, né? Sermos gratas de verdade pelo nosso bom funcionamento físico, sermos gratas por estarmos enxergando, por estarmos ouvindo. E depois nós já fizemos a oração pedindo a intercessão do Senhor através do Espírito Santo dele, para que nós venhamos compreender, para que nós venhamos colocar a palavra dele em nosso coração e para que ele fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas que ele fale conosco aquilo que precisamos. Eu acho isso muito interessante, gente. Inclusive, quando a gente faz esses cursos aí de posicionamento no digital, muitas das instruções, eles dizem, muitos instrutores nos instruem a sempre levar para as pessoas aquilo que elas precisam, né? Solução para aquilo que elas precisam. E eu acho muito incrível que Deus, ele é totalmente oposto a isso. Deus, ele não entrega aquilo que eu quero. Não entrega para mim aquilo que eu acho certo, mas ele sempre entrega para nós aquilo que nós precisamos. Ou seja, ele não fala para mim aquilo que eu quero ouvir. Ele fala para mim aquilo que eu preciso ouvir. Então, é exatamente aquilo. Talvez aqui eu não vou falar o que você quer ouvir, mas eu creio que Deus, ele enviará as palavras que você precisa ouvir. Ele enviará para você aquilo que você necessita. Ou seja, ele vai suprir sua necessidade da forma que ele tem convicção de que você precisa. Porque muitas das vezes nós acreditamos que precisamos de tal e o Senhor diz que não, você precisa de outras coisas. Então, eu creio que isso fará o Senhor hoje aqui sobre as nossas vidas. Lá no livro de Provérbios, né, você que está aí com seu caderninho de devoção, você que já está aí naquele ambiente todo preparado, naquele ambiente com aquela atmosfera toda preparada para receber essa porção de Deus. Provérbios capítulo 9 vai dizer o seguinte: a sabedoria construiu a casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Lá em Provérbios 15, Provérbios 8, tá? No verso 15 e 16, que vai complementar Provérbios 9, 1 e 2, tá certo? Provérbios 8, verso 15 e 16. Vai dizer assim: por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Então anotem aí, Provérbios 9, 1 e 2. Eu vou anotar aqui para vocês, tá? Para vocês não esquecerem. Bom dia, vocês que chegaram aí, gente, bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês, o dia de vocês. É porque nós começamos uma live primeiro, e aí sempre que eu começo a live, gente, quando não é alguém me ligando, né? É a internet que fica assim, com aquele jeito. Então, vocês já viram como que é. É porque tem coisa boa. Quando tem coisa boa, é exatamente assim que funciona. Então, Provérbios 1,
9, 1 e 2. E depois vocês vão se direcionar. Bom dia, Maria! Depois vocês vão se direcionar. Ai, gente, Seminha Nobre dando bom dia pra cunhada Neia. Ó, tem família aqui, gente. Que legal. Deus abençoe vocês, tá certo? Provérbios 8, verso 15 e 16. Deixar aqui pra vocês colocarem aí na Bíblia e depois vocês meditem melhor, com mais tempo, tá certo? Pra vocês serem mais ministradas aí pelo Espírito Santo de Deus. Juliana também que chegou aí. Gente, chegou muita gente. Eu quero dar boas-vindas pra todos vocês, tá? Eu só não vou ficar mencionando nome por nome aqui, pra gente não perder muito tempo e entregar aquilo que o Senhor propôs em nosso coração. Mas, como tema desse dia de hoje, dessa quinta-feira, eu coloquei aí que a sabedoria nos leva a lugares mais longe. E aqui, no capítulo 9, nós já tivemos aí o entendimento de que a sabedoria, ela constrói uma casa. E depois, lá no capítulo 8, no verso 15, vai dizer que por intermédio dela, né, é que os reis governam e que as autoridades exercem justiça. Por meio da sabedoria é que as autoridades exercem justiça. É a sabedoria quem está falando verdadeiramente aí nesses versos 15 e 16 do capítulo 8 de Provérbios. E ela diz que por seu intermédio os líderes vão governar. A sabedoria nos leva a lugares de liderança, lugares de autoridade. E se nós quisermos ser bons líderes, se você quiser ser uma boa líder, você precisa de sabedoria e de bom senso. E a notícia que eu tenho para dar é que todas nós, sem exceção, exercemos sim um papel de liderança. Em casa somos líderes, no trabalho somos líderes, independente do que você venha desenvolver no seu trabalho. No seu círculo de amizade, você exerce a liderança. A liderança, gente, é algo que anda na nossa raiz. E por que eu afirmo e acredito e falo isso com muita convicção? Porque a palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, vai dizer que eu e você fomos feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. E quem foi o maior líder da história? O maior líder da história foi o então Senhor Jesus Cristo. Então, se a palavra diz que eu e você somos a imagem e semelhança do nosso Criador, eu entendo, compreendo, acredito e defendo que eu também exerço esse papel de líder. Ou seja, eu e você inspiramos pessoas. Eu e você inspiramos pessoas. E por isso que nós precisamos, vou fazer aqui só um parêntese, que o bom líder e o verdadeiro líder, ele não dá ordem. O verdadeiro líder, ele tem voz de comando que inspira o outro. Esse é o verdadeiro líder. É o líder que está alinhado com a palavra de Deus. É o líder que anda com a sabedoria dentro de si. Ele exerce e executa tudo com muita sabedoria. Então, em qualquer lugar da sua vida, minha amiga, você vai exercer um papel de liderança. Mas preste bem atenção. O que nós precisamos estar atentas? Como nós comunicamos essa nossa liderança? Ou seja, como que eu comunico a imagem e semelhança do meu Criador na minha vida? E nós vamos conseguir perceber isso através dos nossos comportamentos. Como você tem se comportado no seu trabalho? Você de verdade tem inspirado as pessoas? Como você tem se comportado no seu ambiente, no seu lar? Você tem inspirado as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão ao seu redor? Como você tem desenvolvido essa liderança tão inspiradora? Na sua vida em si, você e você, seu eu com seu eu. Você tem sido uma mulher, um homem inspirador, inspiradora?
Você tem esse governo? Você gerencia a si mesmo? Ou são as circunstâncias quem está te gerenciando? Então, eu quero chamar a sua atenção para fazer esse exame, esse autoexame de consciência. Como você se encontra hoje? Ontem eu falei sobre isso. Hoje, novamente, eu tô te tocando com mais maestria, para você olhar com mais profundidade para dentro de si. Quem está te liderando? Quem está governando sua vida? Como está o seu posicionamento enquanto líder? Nos lugares que você frequenta? Nas atividades que você desenvolve? Por mais que você fale, mas eu não exerço o cargo de liderança no meu trabalho. Mas ainda que você esteja sentada em uma mesa atendendo o telefone, você pode sim ser uma grande inspiração. A partir do momento que você começa a estabelecer ali um atendimento, você já está demonstrando uma alma inspiradora, uma mulher que tem poder de liderança, sim. Tá certo? Então aqui, a palavra vai dizer que se nós quisermos ser bons líderes, ou seja, nós precisamos desenvolver, nós precisamos trazer a sabedoria e o bom senso. As pessoas estão constantemente se perguntando: como que nós podemos construir? Como que nós podemos construir essa liderança na nossa vida? Como que eu posso desenvolver? Não é liderança, perdoe-me. Como que eu posso desenvolver a sabedoria na minha vida? Às vezes em oração, se não na maior parte das vezes em que oramos, nós pedimos a Deus: Pai, nos dê sabedoria. Pai, traga sobre mim a sabedoria. E ontem eu falei para vocês sobre a experiência. Na experiência, na nossa vida, onde nós experimentamos a cada dia situações, convivência, dificuldades, problemas. E eu falei que os dois poderes da sabedoria é para solucionar os problemas mais difíceis, tomando as decisões mais difíceis também. Então são dois poderes que a sabedoria nos concede. Mas enfim, o que muitas pessoas vivem se perguntando: como podemos ter sabedoria? Pedimos tanto, mas muitas das vezes não sabemos nem o que é de verdade a sabedoria. E eu falei para vocês desde o primeiro dia dessa série que eu acredito, eu sou convicta e convencida de que a sabedoria é a manifestação do nosso próprio Deus. Eu falo que é o próprio Deus em pessoa. Por que que eu falo isso, gente? A sabedoria, desde o livro de Provérbios até o final do seu livro e vários outros livros, se não, o de Provérbios é o que mais fala sobre a sabedoria. Nós vamos ver que no discorrer, né, de todas as falas de Salomão, ele sempre vai mencionar a sabedoria como sendo uma pessoa. E todas as vezes que é ministrado sobre essa sabedoria como sendo uma pessoa, eu sinto no meu interior que é como se fosse assim, a voz de Deus sussurrando: faça isso, haja dessa forma, não tome decisões precipitadas, seja um homem ou uma mulher que tenha prudência, ou seja, administre suas emoções, não se cancele diante de emoções que te deixam agitada. Por exemplo, a raiva. Eu não me cancelo quando eu estou com raiva, mas eu deixo de me posicionar quando estou com raiva. Porque para tomar uma decisão com raiva, não vamos tomar decisões certas, né? Nós vamos tomar decisões baseadas naquela emoção, baseada naquele sentimento. Portanto, não será uma decisão certa. E desde o primeiro dia que eu falei, olha, gente, os dois poderes que a sabedoria nos dá. Primeiro, tomada de decisões certas. E aí eu recebi uma pancada de mensagem no direct. Van, como é que a gente toma a decisão certa? Como é que a gente sabe que a decisão que a gente tem que tomar, ela é certa?
E aí eu respondi através da sabedoria. E como é isso, Van? Eu preciso mensurar isso. Isso pra mim precisa ser palpável. Eu não consigo entender isso. Aí eu simplesmente disse: primeiro caminho, pela palavra. Primeiro caminho é pela palavra. Se você precisa tomar uma decisão hoje, e essa decisão ela precisa ser assertiva, amiga, a palavra de Deus é o caminho da verdade. A palavra de Deus é o que vai te ajudar, é o que vai te conduzir. Esse é o primeiro caminho para ter essa sabedoria mensurável, tá certo? E aí, muitas das vezes nos perguntamos, mas e se eu não entender? É simples. Primeiro você precisa trazer os princípios de Deus para a sua vida. Quais são os princípios milenares que eu não posso tirar da minha vida, que eu não posso negociar, que eu não posso abrir mão? Alinhe esses princípios. Eu vou te dar até um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Alguém te pediu um dinheiro emprestado hoje. Alguém te pediu um dinheiro emprestado. E aí você tá na dúvida se você empresta ou se você não empresta. Como eu vou tomar uma decisão certa nesse sentido? Prestem bem atenção. Existe um princípio bíblico. Existe um princípio bíblico que está descrito lá no livro de Provérbios. Se você não tiver para dar, que você não venha emprestar, para que a pessoa que você emprestou não se torne o seu refém. Isso aqui é muito forte. Partindo dessa palavra, eu já sei o que eu devo fazer. Você tem para dar? Não tem. Então não empreste. Então não empreste. Qual a decisão que eu devo tomar então diante dessa palavra? Não emprestar. Então se me pediu, eu devo dizer, olha, eu não tenho para lhe emprestar. É simples assim. Ai, Ivan, mas é minha vizinha, é meu... Pode ser quem for, minha amiga. Não negocie os princípios milenares. Não negocie aquilo que está na palavra. Vou te dar um outro exemplo, e é forte esse. Alguém te convoca para ser fiador. Alguém te convocou para ser um fiador em algum negócio. A palavra do Senhor fala o quê? Não se tornem fiadores do outro. A palavra do Senhor fala isso. Então, se alguém te chamou e você pediu um tempo para pensar e você precisa tomar uma decisão, a decisão certa, assertiva, a decisão que você não vai ter erro, é dizer o quê? É dizer não. É dizer não. Ai, mas é meu amigo, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, é meu primo, é minha prima. Independente, amiga. A palavra do Senhor, ela é inegociável. Os princípios de Deus é inegociável. Então, por que muitas das vezes as pessoas têm dúvida se estão tomando a decisão certa ou errada? Por quê? Porque querem negociar isso aqui chamado palavra. Querem negociar a palavra de Deus. E quando você tenta negociar a palavra de Deus, você não vai ficar com paz. E a melhor coisa que existe na nossa vida é a paz. A melhor coisa que existe é você tomar uma decisão e ficar em paz. Então nós entendemos que pela palavra de Deus, nós desenvolvemos algo que poucas pessoas têm, que é a habilidade de dizer não, não e não. Se eu estou dizendo não, é pela palavra. E aqui eu vou contar algo para vocês. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, porque ali tá um barulho dos meus filhos. Eu vou contar algo aqui pra vocês muito forte, que assim, pra mim, naquele momento que aconteceu comigo, ele foi terrível, me fez sofrer. Eu estava passando uma dificuldade financeira por volta de 2008. Uma dificuldade financeira terrível, terrível mesmo. Eu estava com uma dívida de condomínio na época de 6 mil reais. Eu estava correndo risco de perder o meu imóvel naquele tempo, porque ia pra justiça. Era uma dívida absurda, né? E eu me lembro que a minha irmã, naquela época, minha irmã morava em Portugal e ela estava lá trabalhando e juntando dinheiro. E aí eu me lembrei dela, falei assim, a minha irmã é quem vai me socorrer, a minha irmã é quem vai me salvar. E aí eu liguei pra ela, né, pedindo ela esse dinheiro emprestado. E ela foi muito franca. Inclusive, olha só, gente, como é que isso é sério. A minha irmã, ela usou exatamente essa palavra bíblica. Ela falou assim, minha irmã, eu não posso te emprestar,
porque eu não tenho condições de te dar esse valor. Então, eu não posso te emprestar. Gente, aquilo me matou. Aquilo me destruiu naquele momento. Eu cheguei a ficar sem conversar com ela, porque ela disse não pra mim e ela ainda usou um fundamento bíblico sem saber. Acredito eu que ela sabia, né? Porque ela usou, Deus que... não sei. Mas enfim, ela foi muito sábia em me dizer: minha irmã, eu não vou lhe emprestar, porque eu não tenho pra te dar. Então, não conte comigo. Fiquei de mal, fiquei sem falar com ela. Eu não aguentei ouvir aquilo. Passaram-se muitos anos. Eu começando a ter muito acesso à palavra de Deus. Eu buscando esse relacionamento profundo com Deus na palavra. Essa palavra foi me mostrada. E aí eu levei a lembrança, eu trouxe a memória. Eu trouxe a memória daquele momento dela. E ali, quando eu li essa palavra, gente, eu só agradecia a Deus. Eu falava assim: Senhor, obrigada por estar me fazendo entender. E aí depois eu reatei, né, o meu relacionamento com a minha irmã, graças a Deus. Eu não deixei isso corromper meu coração, mas eu fiquei muito tempo sem falar com ela, exatamente por conta do não dela. Então, assim, às vezes a gente quer tomar uma decisão certa, a palavra nos instrui a dizer não e a gente quer ficar inventando desculpas, ou seja, mas é minha irmã, como é que eu faço? Mas é meu pai, como é que eu faço? Mas é minha vizinha e Deus fala que nós temos que ajudar, mas a palavra está dizendo, se você não tem para dar, que você não venha emprestar, para que você não faça com que o outro se torne refém de si. Gente, isso aqui é muito forte, então isso é sabedoria. Isso se chama o quê? Bom senso. Nós precisamos entender que nós temos que viver com bom senso. E viver com bom senso não é difícil, não. Só basta colocar a palavra do Senhor na nossa vida. Só basta viver a palavra do Senhor. Eu sempre comunico, quando eu vou dizer não, baseado na palavra de Deus, eu sempre comunico isso, pela palavra de Deus, eu não estou habilitada em fazer tal. Então, nesse sentido, não posso ir. Nesse sentido, não posso fazer. Nesse sentido, não vou. Nesse sentido, não. Então, a primeira coisa que eu trago é a autoridade da palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. É a mesma coisa, gente, um conselho. Quando alguém vier te pedir um conselho para que você traga soluções para grandes problemas, que foi o segundo poder que eu falei no início dessa jornada, para que você seja um solucionador de problemas difíceis, tenha intimidade com a palavra de Deus, porque quando alguém vier te pedir um conselho, quando alguém vier te perguntar algo, a coisa mais linda é você dizer: olha, porque pela palavra do Senhor, você não está autorizada a permanecer com esse comportamento. Você não está sendo validada por Deus para estar se mantendo nessa situação. Então, minha amiga, resolva essa situação, porque pela palavra, Deus não se alegra com tal comportamento. Gente, tem conselho mais poderoso para trazer solução para a vida das pessoas do que a palavra de Deus? Não existe. Eu desconheço. Ainda que a ciência traga propostas maravilhosas, e vou te dizer, cientificamente, neurocientificamente, diante de tudo que eu estudo, temos ferramentas poderosas para trazer soluções para pessoas que têm depressão. Temos ferramentas poderosíssimas que trazem solução para pessoas que têm ansiedade, crises de pânico. Mas a melhor ferramenta se chama a palavra de Deus. Eu sempre falo, minha amiga, a palavra do Senhor fala: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Por que você está com esse coração aflito? Porque eu fico preocupada com o futuro. E aí o Senhor vai e complementa: não se preocupe com o que há de comer e nem com o que há de beber. E você se mantém com a preocupação de um futuro que não te pertence. Gente, é contraditório termos a palavra em mãos e não conseguirmos desenvolver um coração que confia na palavra. Então nós precisamos
precisamos avaliar. Como está a minha convicção, e não é a minha crença, é a minha convicção com relação àquilo que Deus diz através da sua palavra. Como que está? E é por isso que propositalmente eu coloquei que a sabedoria nos leva, gente, nos leva a lugares muito mais longe. Então, quando você ler uma palavra, não fique dispersa na Bíblia, não, amiga. Pegue aquele versículo, destaque, repita várias vezes e fala: Senhor, eu preciso sentir isso. Senhor, eu preciso viver isso. Eu preciso ser a tua testemunha. Eu preciso que essa tua palavra faça morada na minha vida. Eu preciso de tudo isso. Então, isso é sabedoria. Sabe? Quando a palavra começa a ser colocada em nós, e assim, gente, a gente não usa filtro para a palavra de Deus. A gente usa filtro para muitas coisas que ouvimos das pessoas. Colocamos filtro, porque muitos querem pegar a palavra de Deus e querem filtrar para colocar inverdades no nosso coração e trazendo bases bíblicas. Eu não abro mão de sempre ter a Bíblia e assim, quando alguém entrega algo para mim, eu falo, eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso entender melhor essa palavra, porque isso para mim não fica muito claro, não ficou muito claro, e ali eu pego, eu coloco mesmo, eu mergulho na palavra, porque eu tenho certeza que do jeitinho que Deus revela a palavra dele para mim, ele revela para você, amiga. Não é diferente. Ele vai trazer a revelação em um contexto diferente, diante do que você vive, diante da sua realidade. Mas a palavra é só uma. Ela não muda. Ela é só uma. Então nós temos que aprender que a palavra de Deus não se filtra. A palavra de Deus, ela tem que ser vivenciada. Então que você seja, amiga, que você seja despertada para viver tudo aquilo que você ouviu através da palavra de Deus. Que você não seja apenas uma ouvinte, né? Como eu disse ontem, nós temos 2 ouvidos, glória a Deus por isso. E nós temos uma única boca, ou seja, escuto mais e falo menos. Escuto mais e falo menos. A palavra do Senhor, ela não deve ser consumida baseando-se em filtros, não. Ela deve ser consumida verdadeiramente pelos nossos 2 ouvidos e pela nossa única boquinha. É falando, é repetindo, é ouvindo mais. É ouvindo mais, é falando, é repetindo, é treinando, para que a gente viva essas verdades de Deus na nossa vida. Para a gente chegar aí, para finalizarmos. Eu falei para vocês ontem sobre, deixa eu ver aqui, os 4 acessos ao endereço da sabedoria, né? Que são as 4 portas. E falei exatamente do primeiro acesso, que é a experiência, né? A nossa vida é uma experiência de acesso à sabedoria. A nossa vida. Independente do contexto que você vive, independente do que você está enfrentando, comece a olhar para essa situação sua como um encontro com a sabedoria. Porque, gente, é na dificuldade que nós desenvolvemos várias habilidades que Deus nos deu. Então, a experiência é uma chave de acesso ao endereço da sabedoria. Experiência boa ou experiência ruim, ela é uma chave de acesso. Depois, a observação. E eu acho muito incrível, porque foi através de um livro, né, de Tiago Brunet, que eu aprendi muito sobre essas chaves aí de acesso ao caminho, à porta da sabedoria. Ele fala exatamente da experiência, ele fala exatamente da observação, depois ele vai falar de 2 que eu vou falar no finalzinho. Mas enfim, a observação. A observação, gente, é algo que nos ajuda muito a modelar as nossas ideias, os nossos conceitos e principalmente o comportamento. E um dos comportamentos principais como indicadores, né, da sabedoria é exatamente a observação. Então, assim, tô passando uma tribulação, vou repetir de novo, vida financeira. Eu tô passando uma dificuldade na minha vida financeira. Observa os seus comportamentos diante dessa situação.
Talvez você tenha gastado mais além das contas, talvez você tenha consumido coisas desnecessárias. E eu acho muito incrível que toda pessoa que tem problema com o financeiro, ela sempre encontra necessidade em tudo que ela consome. Nada é em excesso, né? Nada é em excesso. Tudo que ela consome é muito necessário. Cabe entrar na necessidade básica e primária, né? Então, assim, comece a observar. Traga um olhar profundo e um olhar assim mais cirúrgico para os seus comportamentos. Outra área, casamento. Quantas mulheres vivem dificuldades no casamento? Gente, já passei situações no meu casamento terríveis. Mas o dia que eu aprendi sobre essas 4 chaves e quando eu cheguei nessa chave da observação, eu comecei a olhar para o meu casamento com outro olhar. Eu comecei a olhar para esse campo, né? Eu falo que é o campo de batalha da mulher cristã, da mulher real, é o casamento, é um campo de batalha. Porque ali ela vai ao encontro de traumas, ela vai ao encontro de dores, ela começa a reproduzir padrões de comportamento, ela começa a ter uma repetição de padrões exatamente no casamento. Por quê? Porque o casamento é lugar de intimidade. E aí eu comecei a enfrentar várias dificuldades no meu casamento em um certo tempo. E ainda passo por isso. Não quero dizer aqui pra vocês que eu já passei, que eu já superei, não. Já superei muitos, mas hoje eu estou nesse campo com uma nova visão, com uma nova percepção. E exatamente com a sabedoria me fazendo companhia. Então hoje eu olho para as dificuldades e a primeira pergunta que eu faço, gente, e que eu não fazia, e que começou a fazer uma grande diferença na minha vida conjugal. O que eu preciso aprender com essa situação? Essa é a pergunta. E muitas das vezes eu anoto o que eu preciso aprender. Outra pergunta. O que Deus quer que eu desenvolva diante dessa situação? O que Deus quer que eu desenvolva? E aqui eu vou contar para vocês um problema bem específico que eu enfrentei no início da minha jornada profissional. Quando eu comecei a me posicionar aqui no digital, né? Eu comecei a fazer lives aqui sempre e era algo que, assim, o meu esposo ficava furioso, mas era furioso. E eu falava assim, isso aí é o Satanás que tá usando ele, misericórdia. E eu ficava assim, não tem problema, deixa ele lá, não vou dar confiança porque isso aí não é de Deus. Mas a nossa relação, a nossa convivência começou a ficar muito perturbadora. Começou a ficar muito difícil. E muitas das vezes eu falava assim, olha Deus, eu não vou fazer esse negócio de live mais. Eu vou parar com isso. Eu vou parar de ficar... Eu vou parar. Eu não vou fazer isso mais. Gente, eu recebia sempre um testemunho em seguida. Todas as vezes que eu falava que eu ia parar por conta daquela situação que eu estava enfrentando, eu recebi um testemunho. E aí quando eu aprendi sobre essa observação, quando o meu esposo se levantava, eu já me perguntava, o que eu preciso desenvolver nessa situação agora? E é incrível porque a sabedoria, ela é em pessoa de verdade, gente. Deus, ele foi me dando estratégias. Deus, ele foi me dando, ele foi me mostrando caminhos, sabe? E aí eu comecei a entender o que Deus queria que eu fizesse. Eu comecei a perceber o que Deus queria que eu fizesse. E eu comecei a fazer exatamente como Deus me instruiu. Eu comecei a sentar com meu esposo, a explicar para ele sobre o meu porquê de estar aqui com vocês todos os dias. Eu comecei a deixar claro para ele sobre o meu propósito de vida. Eu comecei a deixar claro para ele, gente, toda a importância de eu estar aqui todos os dias, cedo ou de tarde ou à noite. Eu comecei a mudar o meu diálogo com ele. Isso foi fundamental. E isso tudo foi uma instrução de Deus. Então eu ia entrar numa live, antes de ver ele nervoso, eu já chegava e falava, olha, eu vou começar um movimento de lives assim, assim, assado. E o mais incrível de tudo, eu comecei a mostrar para ele os testemunhos que eu sempre recebia. As coisas que estavam acontecendo. E ele começou a ser convencido de que era necessária a continuidade. Eu tive um último caso agora que marcou profundamente a vida dele, que foi de uma mentorada minha, que entrou em uma jornada comigo de devocionar
todos os dias às 5 horas da manhã. Ela estava reatando a aliança dela com Deus. E em 6 meses que ela estava aqui comigo, ela veio a falecer com 34 anos. E o esposo dela, gente, eu falo que isso é um mover de Deus em nosso favor. E eu fico muito emocionada com isso, porque o inimigo, ele vai tentar, sim, se levantar contra o nosso chamado, contra o nosso ministério. Mas quando nós estamos andando com a sabedoria em nosso coração, o Senhor, ele vai nos instruindo. Ele vai nos mostrando o que nós precisamos fazer. Qual é o próximo passo que nós precisamos desenvolver. Porque muitas das vezes eu ficava agitada, eu ficava nervosa, eu reclamava, eu xingava. Porque eu falava assim, meu Deus, não é possível. Eu tô aqui, Pai, ministrando tua palavra, eu estou aqui ajudando as pessoas. E ele tá se levantando. E o Senhor, é porque você tá agindo de forma equivocada, minha filha. E eu comecei a colocar aquilo no meu coração. Então eu comecei a dar ouvido para a voz de Deus. E eu comecei a mudar toda a estratégia, comecei a mudar todo o caminho. E hoje estou aqui, sendo honrada, abençoada e motivada por Ele. Hoje Ele tem me apoiado no meu posicionamento aqui. Hoje o dia que eu não tenho live, gente, Ele fala assim, você não tem live hoje não? E quando eu fico uma semana parada sem live, Ele fica assim, essa semana você não fez live. O primeiro dia desse movimento aqui, que era às 7 horas da manhã, nós acordamos e ficamos conversando ali no quarto, aí Ele, Van, sua live, acho que você já tá atrasada. Gente, isso é só Jesus que faz, não tem outro não. Mas Ele me instruiu e eu me atentei às instruções. Entenda que sabedoria não cai do céu, minha irmã. Sabedoria não é despejada como a chuva e nem como o vento na nossa vida, não. Tá certo? Deus, Ele nos instrui, Ele nos dá o caminho, Ele fala com a gente. E a gente tem que estar atenta. Então, foi lindo, porque aí, né, só pra concluir, eu recebi o áudio do esposo dela agradecendo pelos dias que essa esposa falecida passou comigo aqui. E ele dizendo, Van, eu tenho certeza que a minha esposa foi morar no céu porque ela estava se preparando e eu quero agradecer pela sua vida. Gente, meu esposo ouviu esse áudio, fez uma viagem. Quando ele chegou da viagem, ele chegou com esse áudio na mente, falando comigo, Van, eu não esqueço até agora do que aconteceu na vida dessa menina e do que esse marido falou com você. Vocês estão entendendo o propósito de Deus? Então nós precisamos estar abertas à voz de Deus. Quando nós estamos abertas à voz de Deus, é exatamente isso que vai nos acontecer. Nós vamos a lugares muito mais longe. Coisas incríveis vão acontecer na nossa vida. Coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. E a terceira chave, eu falei a segunda que é a experiência. Eu falei a segunda que é a observação. Observe a dificuldade que você está enfrentando e esteja disponível a ser instruída. E a terceira chave, que se chama mentoria. Gente, mentoria. Se você não tem coragem de investir em alguém para te ajudar, minha amiga, eu sinto muito em te dizer que sozinha o caminho vai ser mais longo, vai ser mais difícil e muito provável que será muito mais doloroso. Muito provável que será mais doloroso. Eu simplesmente tinha... Meu filho tá com 18, 12 anos, 11 anos. 11 anos que eu vinha estudando tudo que eu tenho hoje de conteúdo. 11 anos que eu vim estudando. Tudo que eu tenho de conteúdo. E exatamente em 2019, em 2019 eu já tinha aí anos de estudo. Mas parecia que as coisas não aconteciam. 2019, parecia que as coisas não aconteciam. Era saindo de um problema, entrando em outro problema, até que eu decidi, por conta do orgulho, eu não tomava decisão. Mas quando a humildade, que é uma porta linda que nós vamos falar amanhã, quando a humildade entrou no meu coração, eu decidi contratar um mentor para me ajudar. Eu decidi ir atrás de um mentor para me ajudar. Gente, foi um salto na minha vida. Tremendo. Eu encontrei um mentor alinhado com os meus valores, alinhado com as minhas convicções, que pega na minha mão até hoje, para me ajudar na caminhada. E a minha vida tem mudado absurdamente. Hoje, todas as pessoas
todas as pessoas sábias que a gente conhece aí como referência, porque eu tenho pessoas que eu tenho como referência de sabedoria, né? O Paulo Vieira, que foi um dos meus mentores na minha jornada, um homem de Deus. O Thiago Brunet, que ainda não foi o meu mentor, mas está aqui no meu mural. Thiago Brunet será o meu próximo mentor na minha próxima jornada do método Destiny. Isso mesmo, é uma especialização que eu vou fazer em nome do Senhor com o Thiago Brunet. Por quê? Porque eu entendi que sozinha não vai. Sozinha não dá. Eu tenho um mentor particular, pessoal, individual, que todos os meus projetos eu levo para ele. Eu falo, amigo, me ajuda, eu tô com esse projeto, mas eu preciso de você. Então, assim, não vai. Sozinha não vai. Então, tenha mentores ao seu lado. Tenha mentores ao seu redor, tá certo? E por último, gente, se não a mais importante, a necessária, a outra chave poderosa é a oração. É a oração quando você coloca no coração de Deus, quando você coloca diante do Senhor a sua necessidade, o seu clamor, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Olha para suas experiências a partir de hoje, com olhares do reino. Tudo que você enfrenta, você agradece e fala, é necessário eu estar passando por essa experiência porque com ela eu vou aprender e a sabedoria se desenvolverá na minha vida. Depois, comece a observar. Observe sua vida, observe detalhes de tudo. Porque na observação, a sabedoria vai descer. Porque quando nós estamos na observação, entenda que o observador, ele não fala, ele só escuta e enxerga. A observação depende desses dois sentidos, enxergar e ouvir somente. E eu confesso para vocês que no silêncio é que a sabedoria traz voz. É no silêncio que a sabedoria traz voz. Então, observe todo o contexto da sua vida. Observe toda a sua jornada. E depois, amiga, procure um mentor. Procure uma mentora. Procure alguém que você confie. Alguém que você sabe que não é pela quantidade de informação. Porque nesse nosso mundo do autoconhecimento, tem muitas coisas sendo distorcidas da palavra. E isso aqui que tá o segredo. Quando eu decidi buscar todas as minhas formações, quando eu decidi buscar um mentor, eu não busquei o meu mentor pela religião dele, não. Eu busquei o meu mentor pelas convicções que ele tinha para me entregar. E quando eu encontrei com o meu mentor, pelas convicções, eu percebi nele valores alinhados ao meu. Fé, família, né? Então são valores essenciais para mim. E ele me trouxe esses valores e assim, é uma pessoa que agradeço muito a Deus por cada investimento que eu tenho feito. E não foi a primeira mentoria. Porque assim, no nível que você quer chegar, você não pode ser mentorado uma única vez e parar. Não. A gente tem que estar sempre em movimento. Porque é exatamente nesse movimento que a sabedoria vai nos levar a lugares a nível muito maior. A lugares onde você menos imaginou, mas que um dia talvez você sonhou. É exatamente com essa pessoa sempre segurando na sua mão que você vai chegar a lugares muito mais altos, muito maiores. E o quarto, né? A quarta chave de acesso. A quarta chave de acesso, que é a oração. Não deixe de orar. Não deixe de clamar a Deus. Não deixe de entregar. Não deixe de ser clara para Ele. Então, se você entendeu que, olha, Van, eu tô na experiência, participo já da observação, eu agora preciso de um mentor. Comece a orar a Deus e falar assim, Senhor, coloque na minha vida alguém que possa me ajudar. Me traga clareza de alguém que possa me conduzir nessa jornada tão linda da minha vida. Porque eu tenho o desejo de crescer, eu tenho o desejo de atingir níveis ainda muito maiores. Mas eu ainda me encontro perdida. Eu percebo que eu tenho assim traumas por trás disso, tem feridas que ainda estão assim jorrando sangue na minha vida. Me mostre quem pode me ajudar. Gente, Deus, Ele atende todas as nossas orações. Eu tenho certeza
que Ele vai atender a sua. Eu tenho convicção de que Ele vai mostrar quem são as pessoas que podem te ajudar. Quem é a pessoa que pode segurar na sua mão e te conduzir nesse destino extraordinário chamado vida, tá certo? Eu quero agradecer cada uma de vocês que ficaram aqui comigo até agora. E olha só, quem ainda não foi lá pro meu canal do YouTube, amiga, corra pro meu canal do YouTube, copie o link dessa live e mande pro maior número de pessoas possíveis que você puder mandar, tá certo? Faça isso, contribua com alguém hoje, na vida de alguém hoje. Quantas pessoas estão passando por problemas difíceis e não sabem como resolver? Então você, através dessa live de hoje, você já aprendeu como é que resolve problemas difíceis, né? Você já sabe como resolver problemas difíceis. Você já sabe o que precisam fazer. Maria Clara diz que o melhor investimento e escolha que fiz na vida, minha mentorada. Agradeço pela confiança. Maria Clara está vivendo um processo muito lindo. Depois, quem quiser saber detalhes de como está sendo essa experiência comigo, chame ela aí no Instagram, pergunte para ela, Maria Clara, como é que é estar com a Van aí nessa mentoria, né? O que você está colhendo? Como é que tá seu crescimento? E é isso, gente. Quem quer crescer, não adianta ficar aí só reclamando. Ontem, uma amiga, né, fiz com ela uma sessão experimental. Ela, Ivan, eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro. Eu quero muito, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, amiga, quem quer muito dá jeito. Esse é o caminho. Quem quer muito dá jeito. A gente dá jeito pra tanta coisa, né? E a gente não vai dar jeito pra investir na nossa vida? A gente dá jeito pra comprar uma blusa maravilhosa, a gente dá jeito pra comprar um carro novo, a gente dá jeito pra comprar tudo. Mas pra investir na nossa vida, é aquele momento que você fala, eu não tenho condição, eu não posso pagar, eu não posso ser o quê? Na verdade, existe uma disfunção, porque você acredita que você não tenha valor, né? E é isso que a gente trabalha muito, esse valor. Então, quando fala que é para investir na minha vida, amiga, no meu sucesso, no meu crescimento, para que eu seja alcançado o tempo todo e que a sabedoria se permaneça comigo, eu não meço esforço, eu dou jeito mesmo. Eu trabalho dobrado, eu trabalho mais e Deus abençoa. É assim que funciona. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar entregando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito aqui, porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele falou ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele ministrou sobre a sua vida e você vai sair daqui hoje com uma palavra que você vai lembrar que foi da live. Eu não duvido disso. Hoje é o nosso último dia do Desafio das Realezas de 21 dias e já tem próximo desafio. Então, você que quer estar no próximo desafio, minha amiga, fique antenada nos meus stories aí hoje, porque eu vou liberar o próximo desafio, porque hoje as meninas serão premiadas, hoje as meninas vão receber o prêmio desse desafio, porque elas cumpriram com maestria todos os dias com provérbios do nosso desafio. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento tão precioso aqui. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por tudo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero te agradecer por cada mulher que esteve aqui, por todas as vidas que contribuíram neste momento aqui comigo, Pai. Eu quero te agradecer. Eu quero colocar cada uma delas, Senhor, debaixo das tuas asas, para que o Senhor venha conduzi-las a dar os voos mais lindos e mais extraordinários na vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mostre a cada uma delas, Senhor, a necessidade que elas têm e as soluções que elas precisam, Senhor. Pai, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, que hoje eu e essas mulheres possamos transbordar na vida de mais pessoas. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe. Olha só, amou a live, é bênção e maravilhoso. Preciso muito ter mais sabedoria. Eu acredito, minha amiga. Estou aí para contribuir com você, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Já vou baixar lá no YouTube, que vai ter... Inclusive, se você ainda não está inscrito no meu YouTube, corra no meu YouTube lá, gente, no meu canal. Se inscreva. Se inscreva. Não assista os vídeos sem se inscrever. Você escreve primeiro lá no canal, porque toda semana tem novidade no meu canal lá. Você se inscreva, copie o link dessa live e envie para o maior número de pessoas que você puder, tá certo? Eu já vou colocar aí nos meus stories para vocês poderem correr lá e se inscrever. Eu vou deixar o link aí, tá certo? Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã para o nosso último dia.